Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas que Nutrem. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para vocês. Hoje estamos em um formato diferente, porque hoje eu trouxe uma mãe, né, a Tâmara, para falar um pouco sobre a realidade, expectativa versus realidade na introdução alimentar. E eu vou passar para ela se apresentar um pouco e vocês conhecerem um pouco da trajetória dela. Bem-vinda, Tâmara. Oi, Bia, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e lisonjeada por estar aqui hoje. Eu sou Tâmara, sou enfermeira, sou mãe da Marina de 1 ano e 3 meses, sou casada também, sou enfermeira obstetra. Atualmente atuo na docência na área materno-infantil. E será um prazer conversar com vocês sobre esse tema que foi tão importante e ainda está sendo na minha vida, né? Que é a introdução alimentar da Marina. E ainda bem que eu tinha a Bia comigo nesse percurso e nessa caminhada. Eu que fico honrada de você ter aceitado o convite. Assim, para mim é muito especial que você esteja aqui, porque além de tudo, a gente tem uma amizade, uma parceria muito grande, uma conexão muito grande. Então, cuidar de você, da sua família, do seu bem mais precioso que é a Marina, para mim foi uma experiência fantástica. Tá sendo ainda, né? Sim. Porque a introdução alimentar não é só quando a gente começa, né? Não é só a primeira colherada aos 6 meses. A introdução alimentar vai muito mais que isso. A gente conta um período dos 6 meses até os 2 anos. Vamos aí uns 18 meses ainda de introdução alimentar e a Marina ainda está caminhando, né, nesse percurso. E aí eu queria que você falasse, né, como foi esse momento ao iniciar a introdução alimentar, quais eram as suas expectativas e como foi que foi se dando esse momento, o início, toda a trajetória. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, e como a Bia falou, né, do nosso bem mais precioso, a gente quer que tudo aconteça da melhor forma possível. E aí eu acho que as coisas não podem andar separadas. Sim. Eu procurei a Bia, né, como profissional, como nutricionista, como mãe também, que vivenciou por isso, que passou por isso com o Bernardo. Então, além do conhecimento teórico que ela tinha durante toda a sua trajetória, ela tinha também essa prática que ela vivenciou no dia a dia, na realidade dela. Então, eu criei muitas expectativas, né? Porque é normal a gente criar muitas expectativas desse momento. Estudei muito. Tive a consultoria com a Bia, né, que foi um alicerce primordial, não só para mim, mas para minha família, para o meu esposo, porque era a gente que estava junto, então era a gente que precisava caminhar junto com a Marina nesse processo. Então, é normal a gente criar expectativas, mas no caminho a gente tem alguns percalços. Mas esses percalços, eles foram, né, sendo transformados em momentos mais leves. Então, quantas vezes eu não falava, Bia, me ajuda, a Marina agora está assim. Bia, a Marina está com dificuldade, ela não estava aceitando, é normal. E ela sempre vinha com a palavra, né, de consolo, de calma, tenha paciência, vai dar certo. A introdução alimentar é assim mesmo, é o momento que ela vai conhecer os alimentos, é o momento que ela vai sentir as texturas, mas que tudo vai fluir, né? Então, é importante esse momento e é importante ter todo esse apoio. Eu acho que você falou de uma palavra que eu sempre trago, mas eu acredito que é importante, né? A maternidade, ela traz isso, né? Que é o trabalhar, né? A paciência. Em todos os momentos, paciência, persistência, perseverança, assim. Isso. Porque é muito doar, a gente se doa muito para o nosso filho, principalmente a família em si, né? O pai, os avós, os tios, enfim, toda a família, ela tá voltada para a criança que precisa, aquele bebê que precisa, ele não caminha sozinho, então ele precisa de pessoas que lhe orientem o caminho. Assim foi com a gente e assim é com os nossos filhos. Então, quando nasce uma família, nasce toda essa expectativa sobre a criança, né? Então, expectativas de, meu Deus, quando vai andar? Meu Deus, quando vai falar? Será que eu tô fazendo certo? E o tempo inteiro a gente se pergunta, será que eu estou fazendo o melhor para o meu filho? E na introdução alimentar não é diferente. A gente cria muitas expectativas também, porque é uma nova fase. Assim como quando o bebê nasce, né? E agora? Será que ele vai ter os olhos? Que a gente pensa isso, né? Ainda na barriga, né? Será que ele vai ter os olhos de quem? E o cabelo? Outro dia eu
com um colega, né, no treino, e ele disse, meu Deus, eu tenho tanto medo do meu filho nascer feio. Meu filho vai ser a criança mais linda para você. Então, todas essas expectativas são geradas sobre a criança. E com a alimentação não é diferente, porque até os 6 meses, a criança somente mamava, né? No caso da Marina, ela estava em aleitamento materno exclusivo. Isso. Então, até os 6 meses, ela só mamava, era só o peito, era só você ali entregue naquele momento para doar o leite. Quando a criança passa a se alimentar, meu Deus, e agora? Por onde eu vou começar? Então, a gente vê muita coisa na internet, né? Nós hoje temos muito acesso à informação, então nós vemos muita coisa na internet, acompanhamos pessoas que falam das suas vidas na internet, que contam as suas experiências, que é muito bom, mas ao mesmo tempo gera ainda mais uma expectativa, gera mais uma cobrança. Eita, será que... Não, então eu tenho que fazer igual ela. A gente começa a se comparar, né? Então, é normal que essa expectativa aconteça. Mas eu acredito que quando a gente tem com quem caminhar, essa expectativa, apesar dessa cobrança, né, de meu Deus, que loucura, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu tô desesperada, como muitas vezes Tamara falou, que chegou para mim, Bia, agora me socorre, Marina não quer comer isso, ela pode isso, ela não pode, o que é que eu faço? Alguém tá dizendo que não é normal, alguém tá dizendo que eu tenho que fazer assim. São muitos palpites, né? Então, nesse momento é importante que a gente tenha com quem caminhar, uma pessoa que tenha especialização na área, né? Que tenha não só uma vivência, mas que tenha teoria também para que a gente caminhe. E para mim, assim, é muito... fiquei, né, redundante. Mas é muito bom ouvir que eu ajudei nesse caminhar. Porque quando eu me sentia ainda perdida na nutrição, né? Eu tenho 7 anos de formada. E quando eu ainda me sentia perdida, que eu tive o Bernardo e comecei a falar de introdução alimentar nas redes sociais, para mostrar a minha experiência, a priori era só para mostrar a minha experiência. O que está acontecendo aqui, né? E eu percebi que as mães vinham me procurar e contar suas experiências de frustração ou de êxito mesmo. Eu comecei a perceber, ao falar com elas, que nossa, esse é o meu propósito. Falar da introdução alimentar com essas mães. Por conta da importância mesmo, né? Do que eu acho que a introdução alimentar, ela é fundamental para que a gente tenha uma geração, né, futura melhorada. Então, para mim é muito bom ouvir que eu ajudei a sua família. Muito. E assim, continuo aqui, né, disponível para continuar ajudando, porque a Marina ainda está no caminhar, né? Processo. E eu queria que você me falasse agora, né, depois de tudo isso que a gente conversou, de como foi para você esse início mesmo? Né, das dúvidas que você teve, de como o externo, as pessoas de fora, né, atrapalharam, ajudaram, enfim, conta mais um pouquinho para mim. Então, quando a gente fala, né, de introdução alimentar, e aí, como eu comentei anteriormente, quando a gente tem uma rede de apoio que fortalece, aí eu exalto o meu esposo Murilo, exalto a Bia que estava comigo, a minha família também. Isso é muito importante porque são pessoas que vão caminhar e que estão no nosso convívio todos os dias, mas que fazer introdução alimentar de forma correta não é uma coisa fácil na nossa sociedade. Até porque se alimentar bem não é fácil, né? Uhum. As pessoas te criticam porque o lanche da sua filha é fruta e não um biscoito maisena. Porque antigamente a minha mãe, por exemplo, me dava biscoito maisena e estava tudo bem. Então, sim, hoje, para você tentar quebrar um pouco da sociedade onde você está vivendo com a sua filha, né, com a sua família, sobre esses hábitos que não são saudáveis e que não são bons nem para ela, que é bebê, que está iniciando a vida agora, nem para mim, que sou adulta. Sim. Então, são hábitos que não são fáceis de serem quebrados, mas que a gente vai desconstruindo aos poucos. Porque fazer desconstrução também de algo que é muito prevalente, né? É difícil, mas assim, eu digo que é muito prazeroso, né? Quando a Marina iniciou a introdução alimentar, a gente iniciou com as frutinhas, e aí a Bia na consultoria me falou sobre
qual é a forma, né, que a Marina vai gostar mais de se alimentar? Será que vai ser com as frutas em cortes? Será que vão ser com as frutas amassadas? E aí eu fui fazendo todos esses testes e eu percebi que a Marina gostava muito de pegar, de sentir, de ver qual era a textura, de cheirar, depois ela colocava na boca. Sim. Enquanto que em alguns momentos eu tentava ofertar também a fruta amassadinha, ela não aceitava, porque eu amassava e levava diretamente à boca dela. Então ela Bem autônoma, né? ela não aceitava. Então eu percebi que qual é a forma que a Marina vai gostar, né? Gosta de se alimentar. Então, esse foi um processo que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, no primeiro dia, a gente está cheio de expectativas, né? Durante a consultoria, a Bia falou sobre a importância de ter uma cadeirinha, um local que ela vai comer, para que ela vá se sentindo, né, parte daquele momento da refeição. O que é os utensílios que a gente pode utilizar, quais são as formas que eu ia oferecer a alimentação para ela, e aí a gente vai na maior expectativa, achando que logo nos primeiros dias o bebê ainda, fluir, né? Tudo vai fluir. Ainda só você vai lá, corta uma fatia da manga achando que ela vai comer a fatia inteira. E aí ela morde 2 pedacinhos e já tá saciada. Ou então joga no chão. Ou então joga no chão, faz toda aquela bagunça, mas ela tá fazendo parte do processo, Sim. ela tá conhecendo, né? Ela tá conhecendo o alimento. E hoje eu digo que a Marina é uma menina excelente, que a introdução alimentar ainda está no caminho. Boa de boca, mas que eu sou super feliz e eu fico muito feliz quando eu chego nos lugares e que todo mundo diz, eu acho lindo como a Marina come. Eu acho lindo que quando você sai, você sempre leva o alimento da Marina, mesmo sabendo que hoje ela já come comida com sal, né? Ela não come nada de açúcar, porque tem 1 aninho e 3 meses. Mas isso é muito gratificante e isso faz parte de todo um percurso, né, que eu ainda venho percorrendo, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem na sociedade, mas que se a gente acredita que aquilo é bom, que é positivo, a gente tem que seguir firme com o nosso propósito. E aí o meu propósito é uma alimentação saudável para a Marina desde a primeira infância por completo, né? E eu agradeço demais toda a ajuda, todo o companheirismo e todas as orientações que eu tive com a Bia nesse percurso. E ainda estou tendo, né? Porque ela é sempre meu contato. Bia, a Marina agora está Socorro. assim. Socorro. Porque a gente sempre precisa de um profissional, de outra mãe, né? Para que a gente esteja se ajudando nesse percurso. Tâmara falando e os olhinhos brilhando, orgulhosa da mãezona, né? Mãezona, do paizão também, que é o Murilo, desse incentivo da família mesmo, né? Para dar alimentação, para incentivar a alimentação saudável. Eu acredito que, como ela falou, a gente precisa de uma rede. O que eu percebi na rede de mães, depois que eu me tornei mãe, é que toda mãe tem a vontade de ajudar outra mãe. A maioria das mães, né? Claro que tem aquelas que julgam, essa a gente não nem comenta, mas assim, a maioria das mães, que bom, né? Graças a Deus eu recebi esse acolhimento nas redes sociais, mas na minha vida pessoal, muito. De outras mães, de ter outra mãe para conversar, para falar. Porque só uma mãe mesmo entende a dor de outra mãe. Não tem como uma pessoa... Claro que não vou dizer isso porque eu tenho amigas que não são mães ainda, que entendem e tal. Mas para vivenciar, para sentir a dor de como é ter um filho que não come, um filho que tá doente, um filho que simplesmente tá fazendo birra porque ele tá na fase de fazer birra, um filho que grita, um filho que pula, enfim. Só uma mãe entende a dor de outra mãe. Eu acho que outra coisa importante que você falou, que cabe aqui a gente reforçar, é essa quebra do padrão, né? Que a gente construiu ao longo dos anos, que é, se o bebê não come açúcar, meu Deus, bichinho. Mas se um adulto parou de comer açúcar, que passou a vida inteira comendo e se tornou adulto, parou de comer açúcar, eita, que massa, você é fitness. Gente, que mundo é esse que a gente vive, né? É um mundo que não permite que a gente construa o nosso próprio, né, o nosso próprio caminho, né, que a gente queira o melhor. E eu acho, como eu falei antes, não tem um pai e uma mãe que não queira, né, uma família que não queira o melhor para o seu filho. Por que não começar pela alimentação? Eu acho que a alimentação
não só porque eu sou nutricionista, mas eu acredito nisso muito antes de ser nutricionista. Que a alimentação, ela tem esse fator. Eu lembro como hoje que quando antes de iniciar a faculdade, minha irmã nasceu, né? Cecília hoje tem 14, fez 14. Então, antes de eu iniciar a graduação, Cecília nasceu e quando ela completou 6 meses, eu tinha vontade de aprender como é que come o bebê, né? Porque eu não acompanhei o meu irmão. Meu irmão é só 3 anos mais novo que eu. Então, eu aqui denunciando a idade, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Então, eu não acompanhei o meu irmão. Mas quando chegou Cecília, eu me achava um pouco mãe dela, né? Até hoje eu tô querendo me desgarrar dessa função. Mas ela insiste que eu sou a segunda mãe dela. Então, quando ela começou, eu tinha curiosidade. Meu Deus, como é que come um bebê? Como é isso? Deve ser interessante. E eu já comecei ali a estudar, a pensar. E eu tenho fotos, né, ainda, dando comidinha para ela, papinha. E, meu Deus, como era importante. E aí a Cecília começou a ir para a escola e eu já estava na faculdade, quando ela iniciou a fase escolar. E minha mãe, eu falei, mãe, tem que botar, né, eu já lá na fase, na nutrição, mãe, não coloca, né, salgadinho, né, aquelas pipocas amarelas, não coloca biscoito recheado, coloca uma fruta, coloca não sei o quê. Na época, eu ainda falava, não, mãe, coloca menos danoso, coloca um biscoito, né? Qualquer biscoito aí, mas sem ser recheado. E minha mãe montava a lancheira da Cecília. E o que acontecia na escola? Cecília trocava o lanche com os colegas, porque os colegas levavam pipoca amarela, né? E era mais gostoso do que a fruta. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que desde sempre eu me preocupei com isso, antes de ser nutri. E eu continuo me preocupando, principalmente pelos dados que a gente tem, né? A gente tem uma sociedade que ainda tem uma prevalência altíssima em obesidade infantil, em doenças, né, crônicas, diabetes, doenças do coração, enfim, outras doenças que agora não me vem à mente, mas outras doenças crônicas, e ainda tem uma população adoecida que corre para emagrecer de formas mais rápidas que não seja buscando uma alimentação saudável, uma prática de alimentação ou uma prática de atividade física. Então, isso para mim é muito adoecedor. Então, por que não começar em casa, né, com os nossos filhos, com a nossa família? O quanto dos seus hábitos foi mudado assim depois que Marina chegou? Mas pense, muitos. Coisas que você não comia, talvez hoje você come. E agora, principalmente, porque eu lembro que na minha casa, né, na casa dos meus pais, a gente sempre teve uma alimentação equilibrada. Uhum. Mas a gente sempre gosta de um pãozinho, né? Quem não gosta de um pão, né? E agora, a Marina já tá entendendo. Então, pão lá em casa, agora, é uma raridade. Por quê? Porque quando ela vê a bolsa do pão Ela em quer cima pão. da mesa, ela fica mão, mão, mão. Então, o pai dela, que ama pão, que amava comer pão todos os dias no café da manhã, hoje não faz mais parte do café da manhã de todos os dias. Então, todos os dias de manhã, ele vai comer cuscuz, inhame, macaxeira. Um dia na semana, ele come pão. E aí, a Marina tá tendo um pouquinho de direito de comer o pão que é com água, francês, isso. A farinha e o sal, porque é o que ela pode. Então, os nossos hábitos também têm que ser melhorados, né? Por mais que eu achava que eu tinha uma alimentação equilibrada, mas agora eu tô percebendo que não estava tão equilibrada assim. Tem que melhorar. Foi ajustado, foi melhorado, porque a gente é o espelho da Marina. Sim. Então, o pão que fazia parte da rotina do papai todos os dias pela manhã, hoje não mais faz parte, né? A gente troca pela tapioca, porque de manhã a Marina toma café tapioca, ela vai comer uma crepioca, um omelete. Então, vai modificando também a nossa alimentação. E o quanto é isso importante, né? Sim. Porque eu me sinto feliz e realizada que eu sou o espelho dela e eu não posso estar comendo uma coisa que não estava me fazendo bem. Sim. Então, por que voltar me saciando dessa forma? Exatamente. Né? Então, quanto uma criança num ambiente, né, melhora, né? Enfim, eu acho que só para deixar claro, a criança pode comer o pão francês depois de 1 ano, né? Porque até 1 ano a criança não come sal, então, né? E ainda tem a farinha branca também. Mas, assim, depois de 1 ano a criança pode comer o pão francês, que ele só é feito de farinha, água e sal.
Mas por que Tamara provavelmente removeu, né? Deixou de comer o pãozinho? Porque o pão que a gente compra, às vezes tem açúcar, tem uns pães que vão leite condensado, tem todo tipo de pão. Então, provavelmente por isso que ela retirou. E também não é um hábito saudável a gente comer todos os dias pão. Né, tem que ter essa variedade também para a alimentação da criança. E uma coisa que você falou também, que eu acho que é importante a gente deixar claro, assim, deixar, né, falar um pouco, é sobre o tipo da introdução alimentar. Por quê? Hoje é muito falado sobre o BLW, né? BLW, Bliss. Mas o que acontece? Nem toda criança, nem toda família se adapta a esse método. Então, cabe na consultoria que a gente faça uma avaliação do contexto familiar, de como aquela família funciona e orientar, claro, quais são os métodos, e a família vai decidir o que é mais confortável, o que é melhor para a família, para a criança naquele momento. No caso de Marina, ela sempre quis explorar, pegar os alimentos, né, manipular, se lambuzar, como a gente fala, fazer a bagunça. Tem crianças, né, que não conseguem, não gostam de pegar no alimento, sentem nojo, jogam a colher, enfim. Outros preferem com a colher. Então, cabe à família, junto com a consultora, no caso a nutricionista responsável, né, pela família, orientar naquela fase o que é melhor. Então, não existe um método X é o melhor de todos. Existe um método que é melhor para a família. Então, de tudo isso, assim, qual foi, nesse início de introdução, quando você iniciou, qual era o seu maior medo? Eu acho que quando a gente inicia a introdução alimentar, o maior medo é o julgamento, né? Que a gente vai receber das pessoas, né? Será que o que eu tô fazendo tá correto? Será que não está? O que é que as pessoas vão falar? Quantas vezes eu tava lá insistindo na introdução alimentar da Marina, porque como eu disse a vocês, nem sempre é fácil, né? Porque vai depender de criança para criança. Tem criança que é também, isso, né? Do dia. Tem criança que quando eu iniciei com a Marina, eu sabia porque eu conversava com a Bia, ela disse, não, tá tudo normal, porque no início é realmente só para pegar, para sentir, para provar. Ela não vai comer para ficar saciada, até porque o alimento principal dela ainda vai continuar sendo o leite. E no meu caso, o leite materno. Então, nesse caso, eu me confortava. Mas quando eu saía, né, que a gente precisava estar em algum lugar, que naquele dia, por exemplo, de manhã, a Marina tinha feito lanchado super bem. Meio-dia, a Marina tinha almoçado bem. Quando era tarde, que a gente chegava em determinado local, a Marina mostrava que não comia nada. E aí as pessoas ficavam me perguntando, mas será que isso está correto? Não, mas é porque fulano comia muito. Por que ela não está comendo? Por que ela não está aceitando? Mas você já procurou um profissional? E aí eu sempre reforçava, ela é acompanhada pela nutricionista, tá tudo bem, é só uma fase. Em casa ela comeu, e aí eu ficava tentando justificar toda hora. Mas em casa ela comeu a fruta, ela almoçou, eu não sei por que ela não tá aceitando. E eu ia, enquanto mãe, eu ficava angustiada, né? Então, muitas vezes eu compartilhava isso com o Murilo, e aí ele também ficava angustiado, porque a gente faz parte desse processo. Mas tudo muda, ela saía da rotina dela, ela saía da casa dela, tinha pessoas na frente que não eram as pessoas que ela estava acostumada, tinha barulho, né? Tinha coisas que fizessem a distração dela, tinha brinquedos, então era normal. Mas a gente, enquanto mãe, né, que está passando por essa fase, a gente às vezes fica pensando nesses julgamentos, mas depois eu fui me conscientizando de que faz parte do processo. Se a Marina não conseguir se alimentar agora, na próxima refeição, ela vai conseguir se alimentar, vai ser melhor. É um dia após o outro, né? E eu lembro para a Bia que quando a Marina chegou nos 8 meses, eu disse a ela, Bia, o que é que eu vou fazer? Tava tudo certo. E agora a Marina simplesmente não tá mais aceitando determinada fruta que ela era a fruta, digamos, preferida dela. E a Bia, mais uma vez, calma, tente novamente, é assim mesmo, ofereça outra fruta. Amanhã
tente essa fruta. Mas a gente, enquanto mãe, às vezes fica nessa angústia, né? E aí eu reforço mais uma vez a importância de a gente ter uma rede de apoio para a gente conversar, para a gente compartilhar. Porque mãe, a gente só não é mãe, né? A gente é profissional, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa. Filha A gente é também. filha, né? Então, a gente é amiga. Hoje, a gente tem... A mulher tem várias funções na sociedade. A mulher de hoje não é aquela mulher de 30, 40 anos atrás que normalmente era mãe e esposa. Hoje, a gente ocupa o cargo de mãe, de esposa, de profissional, de amiga, de dona de casa. Então, a gente tem muitas funções para fazer e a gente quer fazer todas com excelência. E ninguém entende porque as mães são cansadas, né? Isso, a gente quer fazer tudo com excelência, a gente não quer deixar nenhuma brechinha para nada. Quantas vezes eu estava cansada, né, porque já tinha voltado ao trabalho, mas eu fazia questão de deixar toda a alimentação da Marina pronta, certinha, para que no outro dia, se eu não estivesse em casa, quem fosse ofertar, ofertasse da forma correta. Então, eu já deixava tudo separado para que não acontecesse nada, né, fora do esperado para ela naquela idade. Então, a gente não quer deixar a nossa função para o outro, a gente quer ocupar a nossa função e quer fazer ela com excelência. Eu acho que quando a gente decide ser mãe, porque eu acredito muito que ser mãe é uma decisão, assim, sabe? Tipo, não é uma... eu tenho muita fé, acredito que Deus prepara tudo, assim. Então... Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher não ter um filho. Mas quando a gente decide ser mãe, eu acho que essa entrega, ela tem que ser por completo. Pelo menos eu acredito nisso. Eu acredito que você, falando aqui pra gente agora... Ó, tô toda arrepiada. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Então, se a gente quer, se a gente decidiu ser, a gente tem que entregar com excelência. E o quanto isso custa, na verdade, né? Porque... eu falei aqui que as mães são sempre cansadas. E é isso mesmo, porque como Tâmara falou, nós temos 1001 funções. E talvez, mesmo tendo rede de apoio, né? Tem o esposo, tem a mãe, né? Tem os avós, tem os tios, enfim. Tem a escola, tem babá. Mas a gente... ninguém substitui o nosso papel ali. Então, é você que pensa as noites mal dormidas, na maioria das vezes... Claro, os pais, né? Mas a mãe tem a função ali, pega a criança, o menino só quer a mãe. Se é para amamentar é a mãe, para parir é a mãe, para preparar a refeição é a mãe. Então, é muita coisa, né? Então, se além disso, se você já tem toda essa sobrecarga, todas essas funções para dar conta, e você ainda recebe julgamento, eu acho isso, assim, de uma pobreza, sabe? Uma pobreza grande, porque se você não tem, eu penso muito assim, todas as vezes que eu penso em falar com alguém, eu penso, se eu não tiver nada para acrescentar, para que eu vou falar? Então, não precisa. Se você não vai ajudar de alguma forma, então silencia, né? Eu acredito que julgamentos às vezes acontece, às vezes é porque também a gente, no momento, tá tão fragilizada, né? Preocupada, querendo dar o máximo, e a gente pensa, não, aquela pessoa quis me ferir. Às vezes nem foi, às vezes falou por preocupação e tudo, mas a gente não tem como adivinhar o que o outro tá, qual a intenção do outro, né? Então, mas tipo, se você vê uma mãe que tá ali, aperreada, né? Criança tem muito disso. Tem dias que tá tudo bem, você acha que tá tudo bem, de repente, uma catástrofe, né? Ontem, eu tava até comentando com o Tâmara antes da gente entrar, que Bernardo mudou o turno da escola, e assim, ele vinha no ritmo tranquilo na escola, mudou de horário, aí tudo muda, né? Segunda e terça foram tranquilos, só que na quinta-feira ontem, na quinta-feira deu tudo errado. E aí, por quê? Ele não fez o cochilo, que era esperado que ele fizesse, e chegou em casa, foi um caos. Chorou para comer, chorou para tomar banho, chorou para dormir, chorou para tudo. Não era o esperado, não era o que eu esperava. Ele foi para a escola, não fez o cochilo, eu já esperava que ia ser um pouco mais difícil, mas não esperava tudo aquilo. Então, isso pode acontecer sempre, né? Com a criança. Não é... A criança, a gente tem uma expectativa, fica ali, hoje vai acontecer... Mesmo que você tenha uma rotina pré-estabelecida, mas pode ser que naquele dia ele simplesmente não esteja afim. Como a gente. Às vezes, você prepara o almoço na sua casa,
feijão, arroz, carne, salada, né? E aí, naquele dia, não, mas hoje eu não tô afim de comer feijão. E simplesmente você come só o arroz, a salada, a carne e ok. No outro dia ou na próxima refeição, você pode comer o feijão. A criança é do mesmo jeito. Gente, ela é um ser humano. Então, ela tem as vontades. Por mais que a gente seja o guia, né? Que a gente oriente, esteja ali presente, seja o espelho, como a Tamara falou, mas ele tem as próprias vontades. Cada um já nasce com a sua própria personalidade, com seus gostos, as suas preferências. Então, pode ser que no dia que a Tamara preparou a comidinha lá toda, né? Feliz. Feliz. Tá tudo perfeito, Tá nada tá errado. E aí a Marina simplesmente, não, mãe, ó, hoje a senhora preparou isso, mas eu não quero comer. Eu só quero tomar meu peitinho e pronto, meu leitinho e tá tudo certo. Então é isso, né? Então se a pessoa, quem julga normalmente é porque não tem o conhecimento também, né? Ou, sei lá, às vezes a preocupação, como eu falei, mas normalmente é porque não tem o conhecimento. Então, cabe à pessoa, o profissional que está acompanhando, orientar mesmo essa família, dizer, não, calma. Eu acho que o nosso papel enquanto profissional é ver de fora e, junto com a teoria e ver o contexto também da família, realinhar, reorganizar, dar outra ideia, dar outro caminho. Ah, tudo bem. Se ela não aceitou o feijão, sei lá, amassado, que tal você fazer um bolinho de feijão? Talvez ela aceite. Ou então, ela não aceitou a carne desfiada. Que tal fazer um hambúrguer, né? Com a própria carne. Enfim, às vezes é só a forma de apresentar. Quantas vezes Miminha disse, Bia, ela não tá... Não, tenta colocar, sei lá, mudar a apresentação. Ou então, Bia, quando tu começou o trabalho, Bia, eu tô muito aperreada, o que que eu vou fazer? Não tô dando conta, o almoço tá ficando muito corrido. Não, vamos lá, faz o seguinte, qual é o dia que você tem mais tempo? Sábado. Então, no sábado, você vai cozinhar, congelar, colocar nas forminhas, porque durante a semana, quem tiver com ela vai conseguir seguir o que você faz quando você está. Então, é isso, a criança, ela precisa de previsibilidade, né? Se todos os dias não é um horário rígido, fixo, que a gente fala, né? É uma previsibilidade. Todos os dias ela tem que saber o que vai acontecer depois. Tipo, ela acorda, até 1 ano não toma café da manhã, né? Ainda é o leite, mas então, no início, ela acorda, toma o leite, depois ela toma um banho, depois faz a soneca, depois, quando acorda, o almoço. Essa previsibilidade deixa a criança menos ansiosa e torna o processo um pouco menos doloroso e cansativo, tanto para a criança quanto para a família também, né? Que está ali tentando entender também o que está acontecendo. Então, acho que isso é muito importante, né? Desse fato de você estar ali presente, mas ao mesmo tempo preparar as pessoas que estão ao seu redor para quando você não estiver, né? Se preparar para isso. Quando foi assim? Você disse que teve essas dificuldades, esses desafios, os julgamentos, mas quando foi assim a virada de chave? Tipo, agora eu sei que vai a introdução, porque começa, aí é um boom, né? De informações e de coisas e de caos. Aí depois você disse que com 8 meses, ela melhorou um pouquinho com 8 meses, aí deu uma recaída, não tá comendo, não tá aceitando. E quando foi que você disse, não, agora a gente engrenou na introdução alimentar? Você lembra desse momento? Sim. A mãe não vai esquecer. A mãe não esquece, não. Como eu falei, a Marina iniciou a introdução de uma forma tranquila, como esperado, né? Com 8 meses, eu achei que ela estava regredindo, mas não era o que era esperado também para a fase dela, para o momento que ela estava vivendo, porque cada criança é única, tem criança que não vai mudar nada, mas ela mudou. E aí, por volta do 10º mês, as coisas começaram a clarear novamente, a Marina começou, né, fazer toda a rotina que ela tinha, e hoje, como eu falei, todo mundo que vê a Marina diz, eita, como é comilona, como come bem, porque realmente depois dos 10 meses, ela fazia o lanche da manhã, ela almoçava, ela fazia o lanche da tarde, ela jantava e ela ia pro peito, né, mamava à noite ainda. E agora, depois de 1 aninho, ainda continua da mesma forma. Acorda de manhã, o primeiro alimento, hoje ela ainda mama, mas ela também usa leite artificial, né? Depois toma café da manhã, vai para o lanche, almoça, lanche da tarde, jantar, e antes de dormir,
mama e vai para o leite artificial, porque ela gosta de comer um pouquinho. É comilona mesmo, né? Então, assim, essa virada de chave, né? Para algumas pessoas pode ser que tenha demorado, para outras não, mas foi no momento que precisava ter acontecido mesmo. E hoje eu sou muito feliz, né, por todos os momentos que eu tenho passado e tenho aprendido com a Marina. E aí, como a Bia disse, cada dia é único. Ontem, por exemplo, a Marina ama comer o feijão e o arroz junto, né? Misturadinho. Às vezes ela gosta de pegar o feijão e o arroz quando ela tá comendo sozinha, mas ontem não teve acordo. Ela começou a comer, comeu umas 5 colheres e depois não quis mais. E aí, o que foi feito? Foi feito o bolinho. Então, quando a gente fez o bolinho que ofereceu, ela comeu a comida por completo. Então, comeu a comidinha inteira, depois foi para a proteína e para o legume, que por sinal ela ama todo tipo de proteína. Se é ovo, ela gosta, se é carne, ela gosta, seja frango, seja porco, peixe, seja camarão, o que for, ela ama todas as proteínas. E aí, as coisas a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Porque se fosse em outros tempos, por exemplo, eu não aceitou o feijão e o arroz, não ia fazer o bolinho, né? Mas aí a gente já tem mais uma alternativa. E essa alternativa, na época, quem me lembrou foi a Bia. Não, faz o bolinho para ver se ela aceita. E ontem foi a forma que ela almoçou por completo por bolinho, né? Iniciou comendo com a colherzinha, mas depois a gente colocava o bolinho no prato dela, ela pegava e levava até a boca. Então, super tranquilo. O coração da mãe também. Tranquilo, que fica tranquila, né? Porque sabe que a criança vai sair de casa, tá bem alimentada, que não precisa, por exemplo, tomar leite, porque ela fez a alimentação dela correta durante o almoço e que vai precisar fazer o lanche da tarde. Então, isso é gratificante. É muito. E uma coisa que também é importante é que a introdução alimentar, ela caminha junto também com o desmame, né? Que assim, aleitamento materno, a recomendação é até 2 anos. Algumas pessoas terminam antes, né? Fazem o desmame antes, outros não, enfim. Mas é uma coisa sequencial, não é alguém pensa... Não, é porque a criança está preparada aos 6 meses, normalmente, né? Existem os sinais também, a gente precisa avaliar, mas é esperado que aos 6 meses a criança esteja pronto para iniciar a introdução alimentar. E ao longo do tempo, até 1 ano, o aleitamento materno, o leite, ele ainda é a fonte principal de nutrientes para esse bebê. Mas depois de 1 ano, essa questão do leite, ele vai reduzindo, né? O consumo do leite vai reduzindo. Então, é tudo muito bem orquestrado, né? Para que a criança chegue no desmame já bem tranquila com a sua alimentação. Como você disse, ontem ela saiu bem alimentada, não precisou do reforço do leite, por exemplo, que muitas pessoas ainda utilizam o leite como reforço porque ficam preocupados, né, com a alimentação. Mas é um fator muito importante, porque se a Marina não tivesse, e é por isso também que a gente considera a introdução alimentar dos 6 aos 2 anos, porque é quando a criança vai, de fato, ser desmamada, né? Então, isso é esperado. A criança, ela inicia os 6 meses, mas leva um tempo para que ela se adapte àquela nova situação, àquela nova fase da vida dela. Então, não é... os 6 meses não, já é para encher a barriga. Ele nem sabe o que é aquilo, ele não sabe para que serve. A alimentação naquele momento serve como exploração mesmo, a criança está ali só para brincar, né? Como ela faz com outras coisas também na rotina dela, sem ser alimentação, no banho, no tapete, enfim. Então, no primeiro momento, a criança ela não vai, ela só vai ali experienciar. Depois, 2, 3 meses, dependendo da criança, é que você vai perceber que o bebê vai estar comendo para saciar a sua fome. Vai estar enchendo o buchinho, como a gente fala, né? Vai começando a perceber essas diferenças. Então, é muito importante que a gente não desista no primeiro percalço, porque vão ter vários desafios. Bernardo hoje tá para completar 3 anos, e eu vivo isso. Ele hoje, todas as coisas que ele aceitava, hoje agora ele tem coisas que ele amava e agora ele diz, não mãe, não quero, eu não gosto disso, sendo que nem tá comendo, mas diz que não gosta. Então, são fases da criança mesmo. A gente tá caminhando para finalizar aqui o nosso momento e eu queria fazer um quadro rápido com você. Eu vou falar uma frase
E aí você vai completar com a sua experiência, tá certo? Tá. Vamos lá. Eu achava que meu bebê precisava comer tudo, mas aprendi que... Ele nem sempre vai comer tudo e eu vou ficar feliz. Por quê? O pouco que ele comer naquele momento vai ser satisfatório para ele e para mim também. Então, eu aprendi isso, que não é quantidade, mas a qualidade e o momento que eu estou vivenciando com ela naquele momento. Qualidade e presença, né? Isso. Só mais uma. Eu achava que se ele rejeitasse era porque não gostava, mas aprendi que... Ele não estava afim no momento, que eu precisava insistir mais uma vez, mais 2 vezes, 3, 4... 8, 10. 10 vezes, né? 20 vezes, oferecer a mesma coisa. Então, é paciência e persistência. A gente não pode desistir. Então, eu sou fruto, né? Sou mãe de primeira viagem, fruto dessa experiência maravilhosa, né? Que ainda está no processo, mas que até agora está sendo maravilhosa. E eu só posso dizer que paciência e persistência. Não desista, vai dar certo. Eu ia pedir para ela dar um recado para vocês que estão assistindo, mas ela já falou tudo. Paciência e persistência. Não existem outras palavras que definam o momento da introdução alimentar. Na verdade, é a maternidade como um todo, né? É paciência e persistência. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Tâmara. Foi, assim, de suma importância pra gente aqui ouvir toda a sua experiência aqui, né, com a Marina, toda a sua trajetória, os desafios, enfim, tudo que você conquistou até agora. E eu me sinto mais feliz ainda por ter uma bebê comilona que passou por mim, né, que a gente ainda troca muita experiência, muita figurinha sobre a maternidade, e eu espero que a gente continue trocando essas figurinhas. E é isso. Muito obrigada mesmo por você ter aceitado o convite, viu? Bia, eu que agradeço, né? Demais. Fico muito feliz de compartilhar essa experiência, de compartilhar esse momento. E digo a vocês, né? Mamães que estão passando por essa fase, que ainda vão passar, né? Que é muito importante a gente se empoderar de conhecimento, né? Então, a gente estuda, mas a gente tem um profissional ao nosso lado para caminhar com a gente, e nesse momento é fundamental. Por quê? Porque por mais que eu seja profissional da saúde, por exemplo, eu me cobrava muito com relação a isso. Mas a gente, enquanto mãe, parece que a gente esquece tudo. Né? E a gente precisa realmente de um profissional especialista nessa área, porque ele vai caminhar com a gente durante todo esse caminho, vai tirar todas as nossas dúvidas, vai acalmar o nosso coração. Então, eu digo a vocês, continuem, sejam persistentes, tenham paciência, tenham uma rede de apoio favorável e tenham profissionais que caminhem junto com vocês durante toda essa jornada, que não é uma jornada fácil. Né? Mas que é prazerosa, porque a gente se torna mãe, a gente vai aprender, né? E como eu tô dizendo, a gente se torna mãe, né? A gente vai se tornando aos poucos, a gente não sabe nada, mas a gente vai aprendendo. E aí a gente aprende com profissionais, aprende com outras mães, aprende com a nossa mãe, aprende com a nossa avó, com a nossa tia. Todo mundo tem um pouquinho de algo para trazer para a gente, e a gente vai filtrar aquilo que é bom e que vai fazer parte da nossa rotina. Então, eu agradeço demais, fico muito feliz, né, por estar aqui. Agradeço todas as orientações, todos os conselhos e todas as vezes que você me dizia, paciência, vai dar certo. Eu trouxe a palavra comigo, né, e levo até hoje, porque, como você disse, a maternidade é isso, é persistência. A gente precisa caminhar junto com outras pessoas que vão estar de mãos dadas com a gente durante todo esse percurso que a gente vai trilhando, né? Tá construindo e tá aprendendo todos os dias. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tâmara. E como vocês viram, vocês não estão sozinhas, estamos todos no mesmo barco. E é isso. Se vocês acompanharam, gostaram desse vídeo, já segue o canal, curte e compartilhe o vídeo com outras mães.